Olá, gente, tudo bem? Sou aqui a pastora Glaucia e nós vamos para mais uma aula de antropologia teológica. Olha, nosso tema é muito bom para a gente trabalhar, muito gostoso. Então, só aqui fazendo uma recapitulação, ó, tô no livro do Rubio, tá? Na próxima aula eu já vou entrar no Unidade na Pluralidade, que é o outro livro dele, tá bom? Espero que na outra aula, né? Porque o assunto é tão gostoso que a gente acaba assim se detendo, né, para saborear, para degustar, apreciar, refletir melhor sobre o assunto. Então, só para a gente dar uma recapitulada aqui, a gente já trabalhou sobre a humanização versus desumanização do século XX, o estarrecedor caminho da desumanização. A gente já trabalhou a desumanização no Brasil, o processo de humanização, em que consiste as sombras. Olha, esse assunto foi bem interessante, né? Será que a sombra é sempre negativa? É mentirosa a sombra, né? E aí a gente vai continuar. A gente fez também a sombra reconhecida e não negada, que é pela repressão, a realidade da projeção, quando a gente projeta essas sombras, como podemos perceber em nós a realidade da nossa sombra, a necessidade da disciplina para enfrentar a própria sombra. A gente vai dar acho que a gente até já olhou isso aqui também, a aceitação da sombra e aspectos enriquecedores. A gente vai dar uma entrada agora na sombra coletiva, na religiosidade, como Jesus desmascarou a sombra coletiva. E aí, se der nessa aula, a gente também já entra na mentira e na verdade, tá? Então, esse tema é muito bacana da gente trabalhar. E nós estamos, então, propondo nesse curso, ao invés de nós pegarmos, primeiramente, o ser humano, né? Antropologia teológica, esse ser humano fora dessa esfera religiosa, o ateu, o não religioso, né? O homem que está preocupado com a sua vida, que lida como se Deus não existisse, ou Deus não é preocupação para ele. Então, ao invés de a gente começar por aí, a gente preferiu, nesse curso, começar pelo religioso, começar pelo cristão, começar pelo homem da Bíblia, né, o religioso da Bíblia, para a gente então fazer esse contraponto depois, tá bom? Porque às vezes a gente olha muito para o outro e a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer uma reflexão crítica sobre nós também. Então, nós já entendemos que todo ser humano tem sombras, né? Todo ser humano tem ali repressões, não necessariamente elas são sempre negativas, elas podem ser um potencial que estão ali sufocados, que foram reprimidos, né, por alguma situação. E a gente vai então estar trabalhando primeiro desse homem, né? Esse homem agora até que diz que conhece a Deus, que professa uma fé, professa que é preocupado com essa religiosidade, tá bom? E depois a gente vai partir então para o homem mais secularizado, ok? Deixa eu beber um golinho d'água aqui para melhorar. Então, partindo do pressuposto que todo ser humano tem sombras dentro de si, é importante a gente ter honestidade, sinceridade, coragem para enfrentar essa ambiguidade que nós somos, que todo ser humano é, até os cristãos, até aqueles que têm o Espírito Santo, né? A gente vai ver o próprio apóstolo Paulo vai mostrar essa ambiguidade na vida dele. O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. O que é isso? São as sombras, as ambiguidades que existem dentro de nós, né? A gente ainda não está como um ser glorificado, perfeito, lá no reino dos céus. Nós somos seres humanos e o ser humano tem sim essa ambiguidade. Então, é necessária disciplina para a gente enfrentar a sombra, a própria sombra. Então não basta a gente saber, a gente confirmar que é real, todos nós temos, sim,
sombras em nós, né? Essa palavra sombra a partir do conceito da psicanálise, tá? Só para a gente não perder o eixo daquilo que a gente está falando, tá bom? Então, um psiquiatra, o Edmond, ele fala que nós precisamos aprender a nos disciplinar. A disciplina está na capacidade de, quando necessário, agir de modo contrário aos nossos sentimentos. É uma prerrogativa, assim como uma necessidade eminentemente humana. Então, nem sempre nós vamos dar lugar ao que nós queremos ou ao que nós sentimos. E olhando para fora, né, a gente vai fazer sempre esse movimento dentro e fora. Olhando para fora, hoje é valorizado esse ser humano que faz o que quer, que ninguém tem nada a ver com isso e que ele não tem que prestar conta a ninguém. Então, isso é uma imaturidade, uma infantilização da nossa sociedade. Criança que é assim, né? Faz birra, quer fazer o que está na sua cabeça e os pais têm que ir ali orientando, dando limite para que ele aprenda a ser um ser social, pleno, maduro, né? Que saiba lidar com seus conflitos, com as contrariedades da vida, com os nãos da vida. Aquela pessoa que sempre está disposta a fazer tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, como quer, né? Não está preparado, não está se preparando, nem está preparado para viver no meio social. Então ela vai gerar muitos conflitos e vai ter muita dificuldade de conviver, porque a convivência social ela exige, né, que você avance e retroceda em alguns momentos, que você se contenha em alguns momentos, que você reflita mais, amadureça mais algumas questões antes de agir tudo no seu ímpeto, né? Como alguns dizem, agir pelo fígado. Não resolva nada. Já ouviu essa expressão? Não resolva nada com o seu fígado, né? A partir daquela sensação de desconforto, de contrariedade que você possa estar sentindo, tá? Então, aceitar que nós temos as sombras é sim um aspecto de maturidade, pode ser um aspecto, o primeiro passo, né, da maturidade e da gente se enriquecer enquanto ser humano, da gente ser um ser humano melhor. Então, alguns teóricos aqui vão dar pontos para a gente olhar sobre essas nossas sombras e essa necessidade da disciplina, né? Então, aceitar genuinamente essas sombras que você tem, essas fraquezas, vamos botar entre aspas, esses defeitos que todos nós temos, né? Essas repressões que todos nós temos. Só que é importante a gente reconhecer, tá? A gente ser sincero, genuíno, desativar essas emoções negativas. Então, quando eu começo a perceber o que me deixa fora do ponto, o que me deixa irado com os outros, ou com inveja, ou orgulhoso, ou esse monte de coisas, a gente precisa olhar para isso e a gente precisa começar a desativar isso. E nós que somos cristãos temos uma coisa maravilhosa para nos ajudar nessa tarefa, que é o Espírito Santo que em nós habita. Lá em Gálatas 5 a gente vai ver as obras da carne e o fruto do Espírito. Então a gente vai ver as obras da carne, o ser humano sem Deus, é a nossa natureza, são as nossas sombras, né? Muitas que a gente até talvez nem tivesse, mas a gente vão impondo sobre nós algumas coisas e a gente vai guardando, a gente vai represando dentro de nós situações que precisam ser curadas, precisam ser saradas, precisam ser modificadas, transformadas, né? Sentir-se mais livre dessa culpa. Então aí entra a questão do perdão, né? Perdoar o outro, perdoar a si, receber o perdão de Deus. Há situações que a gente não tem mais como consertar, né? Às vezes tem situação na nossa vida que você não tem mais como consertar, acabou, foi feito. Então, como trabalhar com essa culpa, né?
Como trabalhar o perdão, a redenção, a remissão. Reconhecer também as projeções que nós fazemos sobre os outros, né? Como às vezes nós somos pesados aos outros, como às vezes nós somos críticos demasiadamente ao outro, como às vezes nós somos odiosos, nós somos violentos, trazemos inimizades contra os outros, projetamos as nossas mazelas, né? E aí nós somos chamados também nessa disciplina para curar os nossos relacionamentos através do autoexame mais honesto, de uma comunicação mais direta. Então, esse problema da honestidade, da comunicação, é algo, gente, que eu creio que a grande, esmagadora maioria não sabe se comunicar bem, com sinceridade e, ao mesmo tempo, com humildade, né? E com clareza naquilo que você quer comunicar. Às vezes nós somos claros e somos violentos e brutos. Às vezes nós não somos claros na comunicação, não deixamos claro ao outro realmente o que sentimos e o que pensamos. E às vezes nós simplesmente mascaramos, maquiamos aquilo que realmente deveria ser dito numa comunicação sincera. De contrapartida, nós também precisamos ter humildade para ouvir. Muitas vezes nós nos precipitamos e nem permitimos que a mensagem que está sendo dita seja transcodificada devidamente no nosso cérebro, e a gente já tem uma resposta imediatista, o que gera uma confusão, uma complicação, um impedimento de um relacionamento maduro com as outras pessoas, tá? E também usar a nossa imaginação através de sonhos, escritas, desenhos, para aceitar o nosso próprio eu reprimido. Então, a psicologia vai trabalhar. Às vezes você precisa fazer algum tipo de terapia, né? Arte-terapia, musicoterapia, ou mesmo terapia para você falar, gente, isso não é demérito, isso não é, então você é menos crente, Não, gente, você é pessoa. E como pessoa, nós temos histórias. E muitas vezes nós vamos precisar, sim. A arte-terapia é uma coisa maravilhosa. Quantas pessoas fazem arte-terapia, né? Ou fazem uma oficina de artes, e aquilo ali, puxa, traz uma tranquilidade, traz uma oxigenação interior, né? A musicoterapia também. Então, são caminhos válidos, legítimos, para que a gente também possa trabalhar, às vezes, questões que estão travadas, né, doloridas dentro do nosso coração. Claro que tudo isso, nós, como eu já falei, nós temos a vantagem, né, que temos o Espírito Santo também. Mas ter o Espírito Santo não necessariamente exclua esses outros métodos que também são comprovadamente benéficos, né, para a alma humana, tá bom? Uma coisa não exclui a outra. Às vezes até bacana você fazer, você vai ter essa experiência e você vai poder até indicar para outras pessoas também essa experiência que está sendo positiva e curadora na sua vida, tá bom? Tem também as sombras coletivas. Então, essas sombras já fazem parte de uma comunidade, né? E às vezes até as comunidades cristãs, às vezes não, as comunidades cristãs também têm suas sombras, né? A gente pode dar o exemplo muitas vezes da disputa que existe entre denominações, de costumes que são levados a ferro e fogo, né? Então, isso tudo são sombras coletivas, tá? Mas essa questão da religiosidade, por exemplo, vamos sair um pouco da esfera cristã, né? A nova era. A nova era, que é aquela antropologia otimista que procura desconhecer o mal que está dentro e fora de nós. Ela não se preocupa com a sombra pessoal e coletiva.
Então, alguém escreveu, J. Bebbs escreveu numa reunião dos adeptos da Nova Era. Olha o que ele escreveu. Acho que já fui a mais de 100 dessas maravilhosas reuniões. Pessoas lindas, suaves, gentis, espirituais, visionárias, fascinantes. Mas por baixo de toda a beleza espreita uma escuridão mal e mal velada por benefícios chavões de doçura. Perdão, por beatíficos chavões de doçura. Dei a essa besta um nome de fundamentalismo nova era. A crença de que eu estou certo enquanto todo mundo está errado. É estúpido ou mau a crença de que eu represento a energia da luz e da bondade enquanto todo mundo é enganado pela energia do mal. Então, essa crença encontra-se escondida por trás de uma cortina de fumaça do amamos a todos, somos uma comunidade que se vê rodeada por auréolas luminosas de bondade, muito dificilmente vai aceitar a existência da sua sombra. Gente, vamos olhar para a Bíblia. O Salmo 51, Salmo de Davi, ele mesmo diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele está reconhecendo que ele é um homem de Deus, chamado homem segundo o coração de Deus, também tinha suas sombras. Então, achar que você, porque está na igreja, que a sua igreja, né, não tem erros, que ela é perfeita, que ela é melhor do que todo mundo, pelo amor de Deus, isso não existe. Enquanto o ser humano estiver, haverá, sim, falhas, desvios, questões a serem repensadas, revistas, reconfiguradas, né, melhoradas. Isso é certo. Uma escritora budista também apresentou um duro relato sobre numerosos escândalos de vários tipos envolvendo muitos mestres e discípulos budistas nos Estados Unidos. Essa realidade não é diferente na Igreja Católica, os escândalos, não é diferente na Igreja Evangélica, os escândalos que acontecem. Então, essas sombras, né, a psicanálise chamando de sombras, elas devem servir para nós, no caso, para nos lembrar de quem nós somos, né, e como nós carecemos realmente da graça de Deus. Então, vou dar uma pausa aqui e já recomeço, ok?